casa neste momento. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos na noite da vitória. Nós chamamos esse culto de culto da vitória. E eu tenho certeza que Deus tem vitória para a tua vida. Diga para a pessoa do seu lado: Deus tem uma vitória para você. Mas diga com fé, diga: Deus tem uma vitória para você. Se você não está com ninguém perto de você, diga para você mesma, diga para você mesmo: Deus tem uma vitória para você. Eu sei que Deus tem uma vitória para você, Zoar, nessa noite. Eu creio nisso, amém? Eu quero convidar você para a gente meditar na palavra de Deus. E Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração nessa noite. Você crê nisso? Deus tem uma resposta para você. Todos nós temos uma pergunta, tá, gente? Seja clara ou seja na alma. Todo ser humano, preguei sobre isso há alguns dias atrás, sobre uma resposta que nós esperamos da parte de Deus, que às vezes a gente nem sabe, às vezes está gritando dentro da gente. Então nessa noite Deus tem uma resposta para você, amém? Abra sua Bíblia num salmo que eu o citei dentro da série de mensagens sobre batalha espiritual. E eu dei a dica para os irmãos que é importante dentro da nossa oração, do momento de oração, a gente orar citando o salmo. E eu citei esse salmo e o Espírito Santo trouxe ao meu coração nesta noite para partilhar com os irmãos esta mensagem. Salmo de número 121. Esse é o salmo que eu sempre leio quando vou visitar alguém que está hospitalizado. Sempre leio esse salmo, Salmo 121. Todas as vezes que eu vou visitar alguém que está na UTI, eu leio esse salmo. Todas as vezes que eu vou visitar alguém que está enfermo em casa, eu leio esse salmo. Para mim é um salmo muito poderoso e tem uma resposta dos céus. Esse salmo aqui, o Salmo 121. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 121. Eu vou ler na versão da Bíblia NVI e depois lerei na versão mais clássica da Bíblia, na Bíblia atualizada. Salmo 121 é um cântico de peregrinação, era uma música que se cantava quando as pessoas estavam indo para Jerusalém para alguma festa. Também tem Bíblia que o título está assim, Cântico dos Degraus, porque era o salmo que era cantado quando a pessoa estava subindo para chegar no templo. Cada degrau que a pessoa subia, ela lia, ela cantava um verso, né? Por isso é chamado de cântico de peregrinação ou cântico dos degraus. Diz assim Salmo 121, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Diga graças a Deus. É sobre isso que eu quero falar hoje, tá? Ele não dorme porque ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Digam graças a Deus. A sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Esse mesmo salmo, na versão da Bíblia atualizada, uma Bíblia de uma versão mais clássica, diz assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor
guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Diga amém. Eu quero convidar você para a gente ler esse salmo. Eu vou ler, mas eu quero que você ouça esse salmo. Mas eu quero que você faça isso levando para a sua alma, tanto você que está aqui quanto você que está em casa. Enquanto eu estiver lendo esse salmo, eu gostaria que você fechasse os seus olhos para receber da parte de Deus na sua alma, que nada tire a sua atenção, que nada lhe distraia, mas há uma resposta de Deus nesse salmo para a nossa vida nessa noite. Feche os seus olhos e vamos ler juntos esse salmo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Como eu disse, esse é um cântico dos degraus. É um cântico que as pessoas usavam em romaria para Jerusalém, para alguma festa. E é interessante que no verso de número 7, a palavra fala primeiro em saída e depois em entrada, em chegada. E é bem curioso isso, porque o normal é a gente falar de entrada e saída, né? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Aqui fala de saída, por quê? Porque estava falando das pessoas saindo das suas casas e a entrada dessas pessoas no templo para adorar o Senhor ou para oferecer sacrifício. Então, de fato, é um cântico dos degraus de peregrinação. Mas eu quero falar sobre essa declaração, quando o salmista diz que o Senhor não dorme. E é sobre isso que eu quero falar. Todos nós sabemos que o nosso Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. E o salmista tentando trazer uma figura mais clara sobre a proteção de Deus para a vida daqueles que cantavam o salmo, para a vida daqueles que liam o salmo. Então ele declara, olha, aquele que te guarda, ele não dorme, você pode dormir. Até alguém que fica em companhia sua no hospital pode dormir. Mas o seu Deus não dorme. O seu Deus, ele nem cochila. É o termo que é usado numa Bíblia mais clássica ainda do que a Bíblia atualizada, que é o termo tosquenejar. Tosquenejar é o cochilo, tá, gente? Tosquenejar não é nem o cochilo de você dormitar um pouco. O tosquenejar é aquilo que a gente chama de dar uma pescada. Aqui no Nordeste a gente fala assim, né? Quando você está com muito sono e você dá uma pescada, né? Esses dias a gente estava voltando de viagem e a gente via muita gente no aeroporto assim, sentado, esperando o horário do voo e dando aquelas cochiladas. Acordava, olhava para um lado. E é interessante que quando você dá essas cochiladas, né? Parece que você dormiu uma eternidade. O salmista está tentando dizer que aquele que te guarda, ele não vacila, ele não se distrai. Diga para a pessoa do seu lado, o seu Deus não se distrai, ele está olhando para você. E eu quero falar, irmãos, sobre 4 momentos na vida de pessoas que precisaram de Deus à noite e Deus estava acordado. A noite, gente, é um tempo muito difícil para muitas pessoas. Eu sei disso, porque eu já passei muita necessidade à noite, enquanto hospitalizado. Eu lembro que quando eu fiquei 1 mês na UTI, o pastor foi me visitar e depois de um tempo de oração, só podia ficar 10 minutos, ele perguntou, você quer que a igreja ore por algum pedido especial que você tem aqui na UTI?
E eu já estava ali, eu acho que 3 ou 4 dias, não lembro muito bem, isso foi há quase 20 anos. E eu lembro que o meu pedido de oração foi esse: pastor, peça para a igreja orar para eu dormir, porque eu não estou conseguindo dormir. Eu estava muito machucado, muito debilitado. Para quem não conhece a minha história, há 19 anos eu sofri um acidente e eu tive mais de 70% do meu corpo queimado. Então imagina, para eu conseguir dormir, muito sedado, e mesmo assim eu não conseguia relaxar. E a parte mais difícil era a parte da noite. Eu ficava praticamente a noite em claro. E o meu pedido de oração foi esse: peça para a minha igreja orar para que eu consiga dormir. E Deus atendeu a oração. E depois dali eu conseguia dormir tranquilamente. Foi um analgésico de Deus sobre a minha vida. E irmãos, noites em claro é muito difícil. Eu posso estar ministrando nessa noite para você que está sofrendo de insônia. E quando o Espírito Santo trouxe essa palavra no meu coração, ele deixou bem claro que essa é uma palavra ministrada para todos, mas é uma palavra ministrada para você que tem passado noites em claro, porque uma preocupação, uma ansiedade tem roubado o seu sono. Eu quero te dizer nessa noite: aquele que te guarda está acordado. Ele está acordado com você, diga graças a Deus. Era a parte mais difícil quando ele estava no hospital, mas eu podia sentir a sua presença. Ontem eu ouvi uma palavra muito profunda e poderosa do cantor Fernandinho, e ele citava algo que eu vivenciei esses dias. Contei isso aqui domingo, não trouxe detalhes, mas quando o Fernandinho contou, eu disse: meu Deus, como nós precisamos estar guardados à noite. É por isso que a palavra diz que o Senhor dá os seus enquanto eles dormem. A palavra está dizendo que a gente não pode ficar ansioso a ponto de perder o sono, porque o Senhor, Ele está entregando as suas bênçãos enquanto nós estamos dormindo. E eu já quero me antecipar para dizer para você que está dizendo: pastor, mas é involuntário. Eu não consigo dormir, não é porque eu escolho, eu sei disso. Porque eu já fiquei muitas noites em claro e não é uma escolha. De fato, a preocupação, a ansiedade, o desejo de resolver aquela coisa extrai completamente o sono. Costumo dizer que é como se o HD da mente ele não parasse de girar. Eu sei como é isso. Então é algo de fato involuntário. Mas o cantor Fernandinho contou algo essa semana. Depois você pode entrar lá no Instagram dele, ele conta. Ele fala sobre batalha espiritual, bem interessante, que a gente acabou de falar no último domingo, né? E ele falando que esses dias ele estava em casa e acordou sentindo uma presença muito estranha e poderosa. E não estava só no quarto, estava sobre ele. E a experiência que eu contei domingo, que eu vivi quando estava viajando agora, foi exatamente essa. Que quando nós estamos, irmãos, em batalha espiritual, nós percebemos o ataque frontal do nosso inimigo para tirar nossa paz, para tirar nosso sono. Entenda, perder noite de sono é um alvo do inimigo, porque ele não quer no outro dia você descansado para produzir. Lembra que eu disse o que é batalha espiritual? Todas as vezes que nós estamos produzindo, então nosso inimigo vai nos confrontar. É só você começar a produzir. É só você começar a abençoar a vida de pessoas por causa do teu trabalho, da tua profissão. Então o Fernandinho contou que acordou e aquela presença estranha, e ele começou já a questionar: meu Deus, será que estou vivendo algo errado na minha vida? Fez a sua autoanálise, visto que estava tudo bem no seu espírito, e disse: Senhor, eu não aceito isso. E eu percebi na fala dele a mesma revolta que eu tive, né? Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito o inimigo tirar meu sono. Eu não aceito perder a minha paz e perder o meu sono, porque amanhã eu preciso produzir. E ele disse que fez uma oração muito forte, repreendeu tudo aquilo que estava vindo sobre a vida dele, e naquele momento veio paz. Quando ele falou aquilo, aí veio a mensagem que Deus trouxe ao meu coração para ministrar hoje. Porque Deus está presente. Ele não dorme, Ele está acordado quando nós mais precisamos dEle. Diga graças a Deus. E entenda, tá, irmãos? Noite para alguns é esse momento que o sol se põe.
mas noite para alguns é só um momento e um sentimento no coração, sabia disso? Por isso que a palavra diz assim, né? No Salmo 30, o verso 5, o choro pode durar uma noite. Está falando só sobre esse momento, das 18 às 6 da manhã? Não, está falando sobre um período, irmãos, de escuridão que às vezes se abate sobre a nossa alma. Isso pode ser o seu período de noite. Possa ser que o seu período de noite seja no momento em que o dia esteja mais claro. Mas a palavra diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao romper da manhã. Diga graças a Deus. Por quê? Porque o teu Deus não dorme. Ele está acordado. E eu quero ser bem direto em falar sobre esses 4 momentos de pessoas que estavam precisando da ação de Deus à noite. E Deus estava acordado, dizendo, meu filho, minha filha, aqui eu estou. O primeiro exemplo que eu quero trazer é na vida de Gideão, já que a gente citou Gideão domingo passado, né? Vocês conhecem a história, não quero ser muito detalhista, tá? Eu vou citar aqui as referências, se você quiser ver a história nos detalhes, depois você lê, e recomendo que você leia para você entender as histórias no detalhe. A palavra diz que o povo de Israel estava vivendo a opressão dos midianitas, dos amalequitas, falei sobre isso domingo, e Deus então vai chamar quem? Gideão que estava de vigia. Gideão, todo mundo estava se escondendo e ele estava ativo, né? A palavra diz que enquanto eles se escondiam, o povo de Israel se escondia nos buracos e nas cavernas, Gideão estava lá malhando trigo no lagar. E o anjo aparece a ele e diz, olha, você é um homem valente. E ele diz, sou nada, se eu fosse valente eu estaria nessa condição. O anjo diz, o Senhor é contigo. Ele diz, é nada, eu só ouço notícia do que o Senhor fez no deserto. E cadê agora o Senhor fazer alguma coisa? O Senhor diz para ele, vai nessa tua força. E o anjo começa a dar provas de que o Senhor estava o chamando para resolver aquele problemão sobre o povo de Israel. Vocês conhecem a história, a palavra diz que depois de muita conversa, de muito convencimento, Gideão pede, eu quero que o Senhor me dê uma prova. Eu quero que o Senhor me dê uma prova. O anjo diz, então vai lá e traz alguma coisa para eu comer. Gideão vai lá, prepara uma farinha, traz bolos, traz uma carne. E o anjo diz, olha, não cozinha não, traz aqui. A Bíblia diz que Gideão coloca em cima da penha, da pedra, né? E o anjo toca com um cajado que estava. E a palavra diz que o fogo consome, era na verdade um sacrifício, né? O fogo consome, o anjo do Senhor some. E Gideão então diz, eu acho de fato que o Senhor está me chamando para uma grande missão. Só que a palavra diz que naquela noite, mesmo recebendo toda aquela confirmação, ele ainda não estava certo disso. E a palavra diz que naquela noite ele pediu ao Senhor uma confirmação. E eu quero ler com você, abra sua Bíblia, em Juízes capítulo de número 6, versículo 36. Nós seremos bem rápidos na leitura, porque de fato eu quero falar sobre 4 momentos em que pessoas contaram com a ajuda daquele que não dorme, na noite que precisavam contato com a ajuda dele. Juízes capítulo 6, versículo 36, olha o que a palavra diz. E Gideão disse a Deus, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio. Como prometeste, vê, colocarei uma poção na eira, se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, sabereis se tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo, no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus, não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Digam graças a Deus. Entenda que quando você está pedindo a Deus uma resposta, uma confirmação, a noite parece não terminar. Já viveu isso? De você estar precisando decidir algo na sua vida e parece que tudo ao redor fica muito lento. É o que aconteceu com Gideão. A palavra diz que ele pediu confirmação 2 noites seguidas. E como Deus estava acordado com um propósito e o plano para a vida dele, a palavra diz que Deus trouxe resposta sobre a sua vida. É a primeira coisa que eu quero dizer para você que está pedindo ao Senhor uma resposta e uma confirmação. O Deus que trará clareza,
O Deus que trará confirmação ao teu coração, Ele não dorme, Ele está te ouvindo e Ele vai trazer resposta. Você pode dizer amém? Aquelas 2 noites, pode aplaudir ao Senhor, mas aplauda ao Senhor com alegria. Naquelas 2 noites, o Deus que não dorme, Gideão foi dormir, tá? Gideão foi dormir. O Senhor estava acordado, trazendo resposta para a vida dele. Você pode dizer amém? Só que ele não ficou por aí, gente. O homem teimoso. E eu posso estar ministrando nessa noite para uma mulher teimosa e para um homem teimoso. Deus pode estar trazendo para você respostas sucessivas e mesmo assim você está teimando e dizendo, meu Deus, eu não entendi muito bem. Foi o que aconteceu com Gideão. A palavra diz que o Senhor disse, e aí, agora vai? Ele disse, agora eu vou. Ele pegou a trombeta, tocou, e a palavra diz que 32 mil homens se apresentaram para lutar com ele. Falei sobre isso aqui domingo, né? Então o Senhor diz, Gideão, tem muita gente com você. Você tem muita gente com você, mas muita gente sem propósito. É um perigo, tá? Às vezes a gente está acompanhado, mas acompanhado de gente que não está no mesmo propósito, não está na mesma frequência. Cuidado, peça ao Senhor confirmação, tá? Às vezes você está se relacionando com gente que você diz, olha, que bom que agora eu tenho companhia. Está no mesmo propósito, está na mesma frequência. Não peça ao Senhor confirmação. Foi o que aconteceu. Oba, agora eu tenho 32 mil pessoas comigo. O Senhor disse, tem muita gente que não está no propósito. Pergunta aí, Gideão, quem é covarde e quem está com medo? Pergunta, só faz um teste. Gideão perguntou, a palavra diz que mais da metade foi embora. Gideão disse, sobrou aqui pelo menos uns 10 mil, né? O Senhor disse, não, tem muita gente ainda. Tem muita gente ainda que não está no mesmo propósito. Manda esses homens beberem água, eles foram, vocês conhecem a história. E o Senhor então manda mais uma parte, só sobrou 300, você lembra? Gideão olhou e disse, agora é que o Senhor tem que fazer o milagre. Se com 32 mil o Senhor tinha que fazer um milagre, imagina agora com 300. O Senhor disse, está tudo bem. Gideão que tinha alcançado, olhe para mim, a resposta no teste da lã, lembra como foi o teste da lã? Senhor, eu vou colocar a lã aqui amanhã, eu quero só a lã molhada, o orvalho vai cair, mas eu quero só a lã molhada e todo ao redor o mato seco. No outro dia estava assim. Ele disse, então na outra noite eu quero diferente, na próxima noite eu quero só a lã seca e todo o chão molhado. O Senhor confirmou, só que ele não se deu por satisfeito. Ele ainda estava temeroso, porque às vezes quando nós estamos prezando uma resposta, irmãos, nem o Senhor mandando o seu anjo é suficiente para a gente dar o próximo passo. E o Senhor percebeu que o coração de Gideão, olhe para mim, o Senhor percebeu que o coração de Gideão ainda estava muito ansioso e preocupado. E foi naquela noite que antecedeu a batalha, que o Senhor trouxe uma confirmação no coração daquele homem, e tinha que ser naquela noite. Por quê? Porque quem te guarda não dorme. Quem te guarda, você pode ficar desapercebida, tá? Desapercebido. Quem te guarda está acordado. Ele faz a leitura do teu coração e percebe quando você está ansiosa, quando você está ansioso. Você pode dizer amém. Não foi ninguém, a palavra não diz, gente, que Gideão orou ao Senhor dizendo, meu Deus, eu ainda estou ansioso. O Senhor viu o coração dele. O Senhor percebeu que apesar das confirmações, ele ainda precisava de uma resposta. E o Senhor então disse para ele, Gideão, faz favor. Era de noite, o Senhor disse, vem cá, eu vou mandar você presenciar um momento em que os guardas estiverem trocando o cargo, ali a guarda, né? Sabe aquela troca de guarda? Nesse momento que eu quero que você observe uma conversa deles, para eu confirmar algo no seu coração. Vá para o capítulo seguinte, a partir do versículo 9. Juízes capítulo 7, versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Naquela noite, olha a noite aí de novo, né? Porque quem guarda você não dorme. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Ou seja, Deus percebeu que o homem tinha recebido confirmações, mas ainda estava sem coragem. Agora você vai ter coragem. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos.
Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Como Deus é preciso, né, gente? Deus só chega na hora, diga graças a Deus. Ele nem se atrasa, nem se adianta, chega na hora. Ele chega na hora que duas pessoas estavam conversando que Gideão precisava ouvir. Gideão precisava ouvir aquela conversa. Isso já aconteceu comigo, sabia? Eu lembro quando estava no hospital, eu estava abatido por causa de uma situação que eu tinha vivido na empresa. E aí eu lembro que numa tarde um amigo precisou ficar comigo e ele não ia ficar. Ele não ia ficar, era outra pessoa que iria me acompanhar, mas esse amigo foi. E naquela conversa, naquela tarde, Deus trouxe uma resposta ao meu coração sobre todo o tempo que eu tinha passado na empresa, porque Ele precisava trazer conforto ao meu coração. Deixa eu te dizer, tem hora que Deus vai fazer você presenciar uma conversa que nem era habitual você presenciar. Não sei se isso já lhe aconteceu, porque o Senhor precisa trazer resposta. A palavra diz que Ele chega na hora certa em que dois homens estão conversando sobre um sonho. Olha o que a palavra diz. Versículo 13, Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita. Atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, Deus é completo, né? Ele dá o sonho e ainda faz o outro interpretar. A boca até do ímpio, a palavra está falando aqui, gente, de dois midianitas conversando. O Senhor fez um ser profeta e o outro interpretou a profecia. Até a interpretação Deus deu, né? Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Digam graças a Deus. Sabe por que essa resposta? Porque quem cuida de você não dorme. Ele não dorme. Ele nem cochila. Você pode dizer graças a Deus. Esse é o primeiro exemplo que eu quero trazer. O segundo exemplo que eu quero trazer, gente, é um momento na vida de um homem de Deus, que ele estava numa noite muito angustiado. A sua vida estava ameaçada. Ele entendia que se Deus não fizesse um milagre na vida dele naquela noite, ele não iria sobreviver. Eu estou falando de Jacó. Lembra daquele momento? Em que Esaú manda um recado para ele dizendo, 21 anos depois, né? Que ele tinha sido ameaçado pelo seu irmão Esaú. Esaú diz, olha, avise a Jacó que eu estou indo encontrá-lo. Jacó ficou desesperado. Seu coração ficou ansioso. A palavra diz que ele, tentando salvar a família, ele dividiu a família em grupos, pensando, né, se atacarem um grupo, o outro consegue se salvar. A palavra diz que ele passou Raquel com seus filhos numa primeira leva, depois passou Lia e seus filhos numa outra leva, mandou um presente para Esaú e a palavra diz que ele ficou sozinho do lado de cá do riacho. O val, né, a parte mais rasa do rio Jaboque. E a palavra diz que aquela noite para ele foi aquela noite interminável. Sabe aquela noite interminável? Parece que nunca vai acabar. Para algumas pessoas é o momento que você está vivendo. E a palavra diz que então o anjo do Senhor aparece a ele. E ele precisava de uma resposta. Ele não só precisava de uma resposta, ele precisava de um ato de Deus que mudasse a sua vida. Para a sorte dele, quem cuidava dele não dorme. E o Senhor apareceu ali. A palavra diz que o Senhor apareceu para mudar a vida de Jacó. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Olha o que diz a palavra de Deus. A partir do versículo 22. Porque quem cuida de você não dorme. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22, olha o que diz a palavra. Naquela noite,
olha a noite de novo. Quem tinha atravessado para o outro lado do Jaboque, possivelmente já estava dormindo. Jacó não. E quem cuidava dele também não. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Passar a noite sozinho, possivelmente acordado. Então veio um homem, que se pôs a lutar com ele até o amanhecer, ou seja, a noite toda. Deus estava acordado. Deus está acordado. Ele está vendo tudo na tua vida, diga amém. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa, de forma que ela deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Deus estava mudando o que, gente? O nome? Não, Deus estava mudando a identidade de Jacó. Jacó até aquele momento era um homem enrolado. Enrolado no sentido da palavra que sergipano conhece, tá? Eu que vim de Pernambuco, quando eu ouvi a primeira vez o que significava enrolado para nós sergipanos, né? Sou pernambucano, mas me sinto mais sergipano que pernambucano. Cheguei aqui com 7 anos. A primeira vez que eu ouvi o que significa enrolado para sergipano, porque lá em Pernambuco, enrolado é uma pessoa que tem dificuldade de fazer as coisas, sabe? Não consegue fazer as coisas com facilidade. A primeira vez que eu chamei alguém aqui de enrolado, gente, eu quase que apanhei. Porque aqui enrolado é alguém como Jacó era, né? Que se passava pelos outros, que enganava o pai, enganava o irmão, fazia de conta que era alguém, fingindo ser outra pessoa, passava a perna em todo mundo. Jacó era, como nós sergipanos conhecemos, um verdadeiro enrolado. Essa era a identidade dele. Naquela noite, o Senhor estava acordado para mudar a identidade de Jacó. Creia, o Deus que não dorme, Ele está acordado para mudar a tua identidade também, para mudar a tua vida. A forma que as pessoas te conhecem, te veem até hoje, aquele que está acordado, ele está acordado para mudar tudo isso. Foi isso que ele fez naquela noite com Jacó. Você pode dizer amém? Então ele pergunta: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Não, seu nome não vai ser mais Jacó. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Ou seja, você quer mais clareza de quem está aqui com você? Você está precisando mais de confirmação de quê, Jacó? Depois de tudo que eu já lhe fiz, eu já mudei a tua vida. Você não precisa mais de confirmação, não precisa nem mais saber o meu nome. Aquele que te guarda, Jacó, não dorme. Diga graças a Deus. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? O abençoou ali. Eu acho essa parte mais linda dessa história, gente. Que aconteceu naquela noite na vida de Jacó, mudou a vida dele para sempre. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Ou seja, Deus tinha deixado uma marca em Jacó que todo mundo agora conseguiria enxergar. Deus deixou nele uma marca. É assim, irmãos. Quando nós confiamos de que o Senhor está acordado e vendo tudo na nossa vida, Ele vai deixar uma marca em nós que todos vão ver, para que todos enxerguem. Mancando por causa da coxa, por isso até o dia de hoje os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. No outro dia de manhã, quando Jacó atravessa o Jaboque, né? Penso que assim, mancando, as pessoas que estavam do outro lado, Raquel, Lia, seus filhos, quando viram um homem mancando, devem ter perguntado: quem é que está vindo ali? Parece Jacó, porque a roupa é dele, mas o caminhar não é dele. Ele já não caminha mais do mesmo jeito. Diga graças a Deus. Quando nós somos tocados por aquele que nos guarda, mesmo quando nós estamos dispersos, o nosso caminhar é diferente. O Senhor, Ele muda o jeito das pessoas nos enxergarem. Você pode dizer amém? Aquele que guardava Jacó estava
acordado naquela noite. Amém? O terceiro e penúltimo exemplo que eu quero trazer, para que você tenha a compreensão de que aquele que te guarda não dorme, é o que aconteceu na vida de algumas mulheres. Elas estavam também ansiosas. O Senhor está insistindo em falar para você que está com o coração angustiado e ansioso, porque assim como Jacó, que temia pela sua vida, você que está temendo pelo que vai acontecer ainda nesse fim de semana, você que está temendo, meu Deus, como é que vai ser o segundo semestre? Até aqui o Senhor proveu, mas como é que vai ser nesses próximos 6 meses? Não se preocupe, quem cuida e provê na tua vida não dorme, ele está acordado. Amém? Aquelas mulheres precisavam de um milagre. Jesus tinha sido colocado no túmulo. Antes do início do sábado, a palavra fala isso em Lucas capítulo 23. E a palavra diz que o sábado elas não podiam fazer nada, então o sábado foi o tempo do descanso, é o Shabat para os judeus. E logo que encerrou o sábado, né? Já era domingo, do sábado para o domingo, às 18 horas, é esse momento que termina o sábado. As mulheres então correram para preparar aquilo que elas iriam usar para ungir o corpo de Jesus. Possivelmente, gente, elas foram no mercado, porque não tinha dado tempo, tá? Na sexta-feira Jesus foi crucificado. Finalzinho da tarde tiraram Jesus da cruz, colocaram ele no túmulo da família de José, da região de Arimateia. Então elas tiveram que agora passar o sábado esperando. O mercado ainda está aberto para comprar as especiarias. Compraram, possivelmente passaram boa parte da noite do sábado, que agora já era o domingo, né, para a gente e o sábado, para elas ainda, ou para elas já o domingo, preparando as especiarias. E a pergunta no coração delas é: como vai ser? Eu só sei que essa seja a pergunta do coração de muitas pessoas aqui, que estão atravessando uma longa noite. Como vai ser? Como vai ser o quê, pastor? Como vai ser quando a gente chegar lá? Quando a gente chegar lá no sepulcro amanhã de manhã. Vocês lembram a pedra que está lá no sepulcro? Quem é que vai me remover a pedra? Eram muitas perguntas. Será que os guardas vão deixar a gente acessar? Será que a gente vai chegar lá e a gente vai ser escorraçada? Como vai ser? Às vezes, irmãos, a noite que nós estamos atravessando, essa noite ela é cercada de muitas indagações. Você pode estar vivendo isso. Meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser agora depois do divórcio? Como é que vai ser agora depois do aviso prévio? Como é que vai ser agora depois da aposentadoria? Meu Deus, como é que vai ser depois que eu fechar a loja? Depois que eu fechar esse contrato? Meu Deus, como vai ser agora que eu não tenho mais o contrato? Eram as perguntas no coração daquelas mulheres. Como vai ser amanhã de manhã? Entendam, tá? Elas estavam preparando as especiarias. E a pergunta é, tá, a gente vai para lá, para a porta do sepulcro. Se a gente vai conseguir ou não ungir o corpo do mestre, aí é outra coisa. O Senhor vai ter que trazer providência. O Deus de providência não dorme. Aquele que te guarda não dorme. O Deus de providência já estava agindo. Vocês conhecem a história. As mulheres não sabiam, gente. Elas passaram a noite preparando as especiarias, mas elas não sabiam como seria no outro dia de manhã. Abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 24. Essa é a penúltima leitura que faremos. E depois teremos um tempo de oração. Lucas capítulo 24. Como eu disse para os irmãos, o final do capítulo 23 mostra que elas não puderam fazer nada depois que Jesus foi colocado. Então, já que você está com a sua Bíblia aberta aí, já dá para ler, vamos ler o finalzinho do capítulo 23? Lucas capítulo 23, versículo 55. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José. Que José? O dono do sepulcro, tá? Elas queriam saber onde era, porque elas queriam no domingo levar as especiarias. Seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa, prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. No dia seguinte da semana, no primeiro dia da semana,
De manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Digam graças a Deus. Aquele que está sempre acordado trouxe a provisão sobre a ansiedade daquelas mulheres. Você pode dizer amém? Último exemplo que eu quero trazer para a gente orar é sobre a vida de 2 homens que estavam vivendo um tempo de muito sofrimento e muita machucadura. No caso físico mesmo, tá? Sofrimento físico e machucadura física. Eu estou falando de Paulo e Silas. A palavra diz que eles estavam cumprindo uma missão. E o preço deles estarem cumprindo aquela missão, vocês lembram a história? Foi o quê? Eles foram açoitados e foram jogados na prisão. Por quê? Porque eles tinham sido usados por Deus para libertar a vida de uma mulher. Eu sei, irmãos, que às vezes nós estamos fazendo e dando o nosso melhor. E às vezes a gente está perguntando para o Senhor: Senhor, está valendo a pena mesmo? Eu estou me esforçando assim e ainda cumprindo o teu propósito e ainda recebendo isso como paga, está valendo a pena? É nesse momento, irmãos, que a gente começa a fazer perguntas ou permitir que perguntas assim rondem a nossa mente. Perguntas do tipo: meu Deus, será que eu tomei a decisão certa? Será que fazer isso foi mesmo da tua orientação? Era a tua vontade? Porque a palavra diz, gente, que Paulo e Silas estavam cumprindo o propósito de Deus. Outros teriam desistido, eles não. Eles estavam cumprindo o propósito. E mesmo assim, foram açoitados, foram aprisionados e estavam na prisão. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. E essa é a última leitura que faremos nessa noite, antes de ter um tempo especial de oração. Atos dos Apóstolos capítulo 16. A partir do versículo 23. Eu vou já partir desse ponto, você já conhece a história. Se você quiser ver a história do começo, você lê a partir do versículo 16. Diz assim a partir do versículo 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés com um tronco. Ou seja, ele não estava numa prisão comum, eles estavam na solitária, tá? A ideia é, eles não podem ser soltos, amanhã eles precisam ser julgados. A palavra diz que eles tinham trazido, gente, com a libertação daquela mulher adivinha, eles tinham trazido um prejuízo muito grande para pessoas que lucravam com o espírito de adivinhação que tinha aquela mulher. Vocês conhecem essa história? Então a palavra diz que eles foram jogados no cárcere interior. Versículo 25, por volta da meia-noite. Meia-noite é uma hora muito boa de dormir, né, gente? Tem alguns aqui que podem dormir um pouquinho mais tarde. Mas seja aí dormir umas 11 horas, meia-noite, como a gente costuma dizer, a gente já está no terceiro sono. A palavra diz que por volta da meia-noite, com as costas todas marcadas, por volta
da meia-noite. Esse foi o horário, a palavra diz. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Saiba disso. Todas as vezes que você está adorando ao Senhor e dando bom testemunho, tem gente olhando para você e percebendo qual é o teu testemunho quando você passa pelo sofrimento. E aí? Qual é o meu testemunho quando eu estou passando por um tempo de sofrimento? Eu estou glorificando a Deus ou estou maldizendo meu Deus? Porque isso conta muito, tá? Aquele que não dorme, aquele que está sempre acordado e nos vendo, ele está vendo também o nosso testemunho. Eu acho lindo demais esse detalhe, gente. A palavra diz que eles estavam machucados, eles estavam feridos, mãos e pés no tronco, e a palavra diz que era por volta da meia-noite, e eles estavam orando e cantando. E os outros presos, vendo, testemunhando o que é viver em fidelidade ao Senhor. Pastor, é muito linda essa história, mas a vida real, isso aqui é vida real, gente. Isso aqui é vida real. Isso aqui é testemunho de fé. Ouça, enquanto você está cantando e louvando e outras pessoas estão murmurando e reclamando, quem está acordado está te vendo. Diga graças a Deus. Ele estava vendo Jacó, ele estava vendo as mulheres, ele estava vendo Gideão, ele está sempre nos vendo, porque aquele que te guarda não dorme. A palavra diz que os outros presos os ouviam. De repente, um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram uma palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora, de noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Meu Deus, que noite de salvação, né? Que noite de salvação quando Deus está acordado vendo o nosso sofrimento. Que noite de salvação quando, ao invés de você reclamar, você está orando pela sua família. Oh, que noite especial quando Deus está vendo que, ao invés de você estar se lamuriando, reclamando e murmurando, você está adorando e louvando ao Senhor. Deixa eu te dizer, vai passar. Vai passar, a batalha vai passar, creia nisso. Alguém me perguntava esses dias: pastor, você está falando que batalha espiritual, ela começa, ela tem meio, ela tem fim, é assim mesmo? Passa. Deixa eu te dizer, passa. Porque a palavra diz no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque quem guarda você não dorme. Amém? A palavra diz que todos foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, isso tudo foi de noite, tá? Porque de noite Deus está vendo tudo. Você pode dizer amém? Quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Vão em paz. A noite foi de guerra, amanhã foi de paz, porque quem cuida de você está acordado. Fique em pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Eu quero dizer isso para você que está aqui, você que está em casa. Quem cuida de você está acordado. Ele não dorme. O guarda de Israel, o guarda dos servos de Deus, das servas de Deus, está acordado. Pastor, tem gente tramando contra a minha vida, contra a minha família. Tem gente agindo de forma ardilosa, sorrateira, para me prejudicar. Quem cuida de você está acordado. A mão do Senhor está sobre a sua vida. Feche os teus olhos. Coloca as duas mãos sobre a altura do seu coração, e eu quero ministrar sobre a sua vida.
Eu quero ministrar uma palavra sobre a sua vida. Você que parece que durante a noite você está sozinha, você está sozinho. Deixa eu te dizer, não está. Quem te guarda está acordado, não dorme. Quem te guarda está com os olhos sobre você. É assim que a palavra do Senhor nos diz, que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que lhe são fiéis. As noites passarão a ser diferentes para você a partir de hoje. Sabe quando a insônia insistia em bater a tua porta? Você vai dizer: quem cuida de mim está acordado, está me vendo. Possa ser que esta noite que você esteja atravessando já esteja durando semanas. Para algumas pessoas já está durando alguns meses. Para algumas pessoas já está durando alguns anos. Mas quem cuida de você está acordado. Está acordado e te enxergando. Eu confio na tua palavra, meu Deus. Eu confio nas tuas promessas. E eu sei que o Senhor está vendo tudo. Eu sei que sobre a vida desse teu filho e dessa tua filha, o Senhor está vendo tudo. O Senhor está enxergando tudo. Pois aquele que nos guarda não dorme. Ele está acordado, o guarda de Israel. O seu olhar está sobre nós e eu te louvo por isso, meu Deus. Te louvo por isso. Libera essa palavra sobre a sua vida. Alegre o seu coração. Deixe o Senhor enxugar as suas lágrimas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No nome de Jesus, receba essa palavra. Não chore, quem cuida de você não dorme. Eu creio assim, meu Deus. Tem muita gente que te ama. É o que o Senhor mandou te dizer. Mandou te dizer que vai acontecer. Eu creio assim, meu Deus. Mandou te falar que tudo vai passar. Se você puder aí no seu lugar, se ajoelhe diante do Senhor. Se você não puder, continue de pé ou se sente, mas esteja no seu tempo de oração. Não importa como você estará, de joelhos, sentado, em pé, da forma que você quiser, aqui na sua casa. Mas agora é um momento seu e Deus, seu e de Deus. Assim como aquele momento de Paulo e Silas, apesar de terem ali muitas testemunhas, era um momento deles e do Senhor. Oh meu Deus, nós sabemos que o Senhor está cuidando. Nós sabemos que os teus olhos estão sobre nós. Por isso nos prostramos agora, meu Deus, diante de Ti. E declaramos que esse tempo vai passar. Oh meu Deus, a Tua resposta, ela vai chegar. Porque o Senhor é o nosso protetor. É o Senhor que nos guarda, como diz o Salmo 121. O Senhor é quem nos guarda. O guarda de Israel está do nosso lado. Aquele que nos protege, os seus olhos estão sobre nós. Ah, meu Deus, sabemos que do Senhor vem a nossa resposta. Sabemos que do Senhor vem a cura sobre essa família. Sabemos que do Senhor vem a resposta sobre as finanças desse casal. Sabemos que do Senhor vem a cura sobre este filho, sobre esta filha, meu Deus. Do Senhor vem a resposta para esse pai e para essa mãe. Sabemos que do Senhor vem a resposta nas noites escuras. Sabemos que do Senhor vem a resposta, meu Deus, para as noites que parecem intermináveis. Sabemos que
Senhor vem a resposta para aqueles, meu Deus, que estão sem esperança. Sabemos que do Senhor vem a resposta para aqueles que o coração está aflito e ansioso. É do Senhor que vem o nosso escape, porque o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, o Senhor não dormita. Ah, os teus olhos estão sobre aqueles que lhe são fiéis, e aqui está o povo que lhe é fiel. Neste momento aí, desse outro lado, meu Deus, está essa tua filha e esse teu filho, que são fiéis ao Senhor. E aquele que não dorme está olhando, está vendo, está mandando resposta. Por isso nosso coração se alegra, por isso nosso coração se fortalece nesta noite. Por isso somos cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso a nossa alma se fortalece no Senhor. Jubilosos te louvamos. Oh, com o coração cheio de gratidão te louvamos. Te adoramos, meu Deus, porque sabemos que a tua poderosa mão está levantada sobre as nossas vidas. Como aprendemos, levantamos as nossas mãos sobre a nossa casa, levantamos as nossas mãos sobre os nossos filhos, levantamos as nossas mãos sobre a nossa família, levantamos as nossas mãos sobre esse momento crítico que essa pessoa está atravessando agora, meu Deus. Do Senhor vem a nossa resposta. Quem cuida de nós não dorme. Por isso confiamos em Ti, meu Deus. Declaramos a Tua vitória. Declaramos que o Senhor está abrindo portas. É o Senhor quem está libertando. É o Senhor quem está fazendo o dia clarear com paz, com resposta, com saúde, com mudança de identidade. É o Senhor quem faz isso, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém, amém e amém. Fique em pé no seu lugar e louve ao Senhor, louve ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Tem muita gente que te ama. Eu creio assim, Senhor. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus. Não chore, quem cuida de você não dorme. Se tem alguém da tua família aí, dá um abraço nessa pessoa. Se é um amigo e uma amiga que você honra muito, que você convidou para cá hoje, dá um abraço. Se você está em casa aí com a sua família, está aí com os seus, abraça e diga e profetize: o Senhor está olhando para nós. O Senhor não dorme. O Senhor está olhando para nós. Lembra de onde você veio e aonde que Oh, meu Deus, olha onde o Senhor nos trouxe. lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem E era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. De onde colocar a mão, então abençoa. onde colocar a mão, eu vou abençoar. Eu creio exatamente assim, meu Deus. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levante a tua cabeça e olha para o céu. O Senhor está olhando para você. Muita gente que Você vai sair daqui com essa palavra de resposta do Senhor para a tua vida. que vai acontecer. Deus mandou te falar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, diga isso pela última vez. Não chore, quem cuida de você não dorme.
Levante-se no seu lugar. Levanta, tem muita gente que te ama. Exatamente isso que o Senhor te Deus diz. mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar. Deus mandou